Ok, desculpa, gente. Então, a gente vai dar início à defesa, então, do Yuri Machado. Deixa eu abrir aqui o documento. Professor, eu coloquei o senhor como anfitrião, tá? Para caso precisar alterar qualquer coisa. Mas aí depois a gente vai ter que fazer a deliberação. A gente pode fazer numa outra sala. Uhum. Cadê o seu arquivo, Yuri? Aqui, achei. Eu estou completamente jet lagged ainda, viu? Sim, você vai... Mas é por isso que eu estou meio debilitado, só tem meio cérebro. Bem, então a gente vai dar início à defesa do Yuri de Castro Machado. O título é Os impactos de técnicas não farmacológicas na impulsividade. A banca, então, vai ser composta, né? O que eu gostaria de agradecer de uma vez, né? A disponibilidade de vocês aí, teve um vai e vem, né? De troca de dia, então muito obrigado por manter a disponibilidade, né? Então, a gente tem né, começando pelo de fora, o professor Paulo Bojo, né? Lá da Mackenzie, em São Paulo. Isabela Lima. Qual que é o seu departamento, Isabela? O departamento, eu não sei, de psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, né? E daqui de dentro a gente tem então, o professor Rodrigo Nicolato, do departamento de psiquiatria, né? Não sei se você sabe, Paulo, mas nosso departamento mudou de nome oficialmente agora em junho, era saúde mental e agora é psiquiatria. Olha, legal. Uhum. E o doutor Alexandre Barros, do departamento de clínica médica também aqui da UFMG. Tá? Então, a gente vai dar início à defesa. O Yuri tem em torno de 50 minutos aí, tá, Yuri? E em seguida a gente passa para o exame, então. Pode começar. Professor, eu passei para você o compartilhamento, ou ser anfitrião, eu preciso que você autorize eu compartilhar a tela. Agora... Eu tenho que clicar naquele negócio. Tem muito tempo que eu não uso falar algo. Onde é que eles têm, tá, Yuri? Eu acho, só passa para mim como anfitrião, clique em participantes, o meu nome e colocar como anfitrião. Fica de host por enquanto, depois a gente troca de novo. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, está perfeito. Ok. Bom, gente, bom dia a todos. Meu nome é Yuri Machado, eu sou médico, mestre, né? E aluno de doutorado do Departamento de Medicina Molecular da UFMG. Sou orientado pelo professor Marco Aurélio Romano Silva e orientado pela professora Débora Marques de Miranda. Agradeço a todos da banca por terem aceitado o convite de virem aqui, contribuir com o tempo e o conhecimento de vocês para a minha pesquisa, tá? Essa pesquisa faz parte de uma cooperação internacional Brasil-Índia-China e a minha tese é sobre os impactos de técnicas não farmacológicas na impulsividade. Esse tema é muito interessante e desafiador, justamente porque a impulsividade é um fenômeno transdiagnóstico, né, complexo, e que pode se apresentar de maneiras diferentes dependendo do contexto, da idade da pessoa e da comorbidade analisada. Lá no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno de oposição desafiante, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, né? Vários outros transtornos psiquiátricos. É um sintoma importante e de muito difícil controle, né? Esse comportamento ele pode gerar uma série de prejuízos sociais com a pessoa por causa de decisões precipitadas, gasto de dinheiro de maneira irresponsável, abuso de substância, até mesmo exposição a situações de risco. E por muitas vezes a farmacoterapia não é suficiente para controlar esse sintoma e também pode gerar efeitos colaterais indesejados. Por isso que é tão importante nós utilizarmos de técnicas não farmacológicas adjuvantes ao tratamento tradicional do paciente para melhorar isso daí. Essas técnicas, elas devem potencializar o tratamento e fazer com que o paciente melhore, né, o seu comportamento, crie hábitos mais saudáveis, conseguindo regular por si só, né, a sua impulsividade.
Bom, mas antes da gente entrar nas formas de tratamento propriamente ditas, gostaria de explorar um pouco mais a definição da impulsividade. A definição desse fenômeno é algo que até hoje não se tem uma padronização e o seu entendimento, né, o entendimento da impulsividade vem sendo desenvolvido com o passar do tempo. O RDoC é uma estrutura de pesquisa relacionada com os critérios diagnósticos do DSM-5. E com base nele, nós conseguimos correlacionar a impulsividade com vários aspectos, como fatores genéticos, como o BDNF, né? Fatores moleculares, como a dopamina, circuitos neuronais específicos, como o fronto estriatal, e algumas escalas auto- e heteroreferidas e testes psicométricos. Eu gostaria de detalhar um pouco mais, porque foram muito utilizados nas pesquisas que nós fizemos, em pesquisas comportamentais de modo geral, e vários artigos, né, utilizaram desse artifício para mensurar a impulsividade. Bom, iniciando com as escalas de impulsividade, o primeiro grande pesquisador que criou em 1957 uma escala geral de impulsividade foi esse caboclo aqui, que é o Eysenck, que criou uma escala de personalidade que levava o nome dele. Ele via a impulsividade como um traço de personalidade e acabava misturando o conceito da impulsividade com outras medidas de extroversão, neuroticismo e psicoticismo. Em 59, o Barrat, ele criou uma escala exclusiva de impulsividade. Essa escala é amplamente usada em todo o mundo até hoje. A última versão dela é essa PIS-11, né? Essa escala subdivide a impulsividade em 3 principais aspectos, que são a impulsividade motora, que avalia a tendência de agir sem pensar, apresentando comportamentos impulsivos e ações rápidas, né? A impulsividade cognitiva, que aborda a dificuldade em planejar, tomar decisões cuidadosas, né? Refletir antes de agir. E a impulsividade de não planejamento, que mede a tendência de não manter a atenção em atividades que necessitem, né, uma concentração maior por períodos maiores, dificultando, por exemplo, na concentração e na perseverança naquela atividade. E só em 2001, o Whiteside e Lina ampliaram um pouco mais a compreensão do construto da impulsividade, expandindo um pouco mais o conceito da impulsividade para 4 dimensões, e posteriormente, em 2007, eles adicionaram mais uma dimensão, ficando no final das contas com 5 subdivisões da impulsividade. A escala que eles criaram foi essa UPPSP, que é um acrônimo das dimensões da impulsividade que são analisadas. O U é a urgência negativa, que é a tendência de agir precipitadamente diante de contextos emocionalmente negativos e intensos. O primeiro P é a falta de premeditação, definida, né, como a tendência a não levar em conta as consequências de um ato antes de realizar, né, antes de se envolver nele. O segundo P é a falta de perseverança, definida como a incapacidade de permanecer focado em uma tarefa que pode ser chata ou difícil, né? O S é de busca de sensações, definido como a tendência para desfrutar e realizar atividades emocionantes e abertas a novas experiências, né? E o último P foi a última dimensão adicionada, que foi a urgência positiva, que são ações impulsivas em contextos emocionalmente positivos e intensos, né? Essa escala, de modo geral, as escalas, né, gerais de impulsividade, de modo geral, possuem adaptações para idades diferentes e necessitam de traduções validadas e adaptadas para determinada população. No meu mestrado, né, a gente traduziu, validou e adaptou a escala UPPSP para crianças e adolescentes no contexto brasileiro. Bom, dito isso, eu quero passar brevemente aqui sobre os testes psicométricos. A título de pesquisa, né, os testes neuropsicológicos para mensurar a impulsividade são ferramentas muito interessantes, porque eles são mais específicos que as escalas gerais. Mas
ao mesmo tempo, por serem específicos, eles acabam por não abordar todos os aspectos da impulsividade que, nas escalas gerais, elas trazem, né? Elas são interessantes também porque não necessitam do relato do paciente ou de um terceiro sobre o comportamento da pessoa. Elas medem diretamente, né? Alguns exemplos desses testes são que os testes que são comumente utilizados, né? São o Balloon Analog Risk Test, que é o BART, que é uma tarefa computadorizada que mede o comportamento de tomada de decisão de risco. O Continuum Performance Test, que é uma medida de atenção seletiva e sustentada. O Delayed Continuum Test e o Game of Dice Test, que medem a tomada de decisão impulsiva também. A tarefa Go No Go, que é muito popular, né? E que foi projetada para medir o controle inibitório e a capacidade de controlar respostas motoras impulsivas. E, por fim, o Stroop Color Word Test, que também é extremamente popular e avalia a capacidade de inibir a interferência cognitiva que ocorre durante o processamento de dois recursos de estímulos que interferem um no outro, né? Além da inibição da interferência cognitiva, a tarefa de Stroop é vista como uma medida de outras funções executivas, como a velocidade de processamento, flexibilidade cognitiva e a atenção também, tá? Hoje em dia, para tratar a impulsividade, a gente pode utilizar vários artifícios, como a farmacoterapia, né, atividade física, algumas técnicas psicoterápicas, mas todas elas têm alguma limitação. E por isso que é tão importante a gente estudar novas formas terapêuticas para que a gente possa utilizar de outros artifícios terapêuticos também no tratamento desse sintoma tão prevalente, né? Mas, tradicionalmente, a farmacoterapia é uma estratégia muito utilizada, até mesmo porque não auxilia só na melhora dos sintomas impulsivos, mas também em outros sintomas pertencentes ao quadro clínico do paciente que está sendo tratado, né? Desde os fármacos antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, até mesmo nos psicoestimulantes, podem auxiliar na redução do comportamento impulsivo. Dependendo do fármaco, da dose utilizada e das características individuais do paciente, a tolerabilidade e eficácia do remédio podem variar bastante, e por isso que é tão importante as abordagens não farmacológicas, né? Elas tendem a potencializar o tratamento, diminuindo a necessidade da medicação, e a gente tem o efeito desejado com menos remédio, né? E mesmo assim, o mesmo tanto de efetividade. A atividade física também é uma abordagem não farmacológica bastante interessante. Ela tem sido muito estudada em crianças, né, com perfil impulsivo, como no TDAH, no TOD, em compulsão alimentar em várias idades e vários outros transtornos com perfil impulsivo. Existem vários estudos mostrando que pessoas que praticam pelo menos 30 minutos de atividade física de média a alta intensidade por pelo menos 5 dias na semana possuem uma maior capacidade de autorregulação, controle dos impulsos, tomada de decisão mais consciente, né? E os mecanismos neurobiológicos que estão envolvidos nessa melhora da impulsividade com a prática dos exercícios regulares, né? Tem a ver com uma alteração na estrutura mesmo e no funcionamento do cérebro. Que aí tem um aumento da atividade ali do córtex pré-frontal, né? Quanto às abordagens psicoterápicas que eu tinha mencionado aqui, TCC, a terapia de controle de impulso e treinamento de habilidades sociais e emocionais são as abordagens mais recomendadas e estudadas com o intuito de regulação da impulsividade, né? Mas eu não quero me adentrar muito nessas técnicas para a gente poder falar mais das técnicas que a gente estudou na minha pesquisa, tá? Nós escolhemos avaliar o impacto das técnicas de yoga, mindfulness e neuromodulação não invasiva, mais especificamente as técnicas de estimulação transcraniana por corrente contínua e estimulação magnética transcraniana na impulsividade, né? Essas técnicas foram escolhidas por serem técnicas não farmacológicas, já bem conhecidas e já utilizadas terapeuticamente em vários transtornos psiquiátricos
E nós também, né, por nós termos uma boa familiaridade com o uso clínico e em pesquisas, né, dessas técnicas pelo nosso grupo de pesquisa. Então, foram feitas 3 meta-análises, conduzidas todas de acordo com os critérios do PRISMA. Os protocolos de revisão foram registrados no Próspero, né? E todos os descritores utilizados foram escolhidos de acordo com o MESH. No artigo de yoga, foi usado como descritor o impulsivity or impulsive behavior or impulsivities and yoga. Para o mindfulness, impulsivity or impulsive behavior or impulsivities and mindfulness. E para o artigo de neuromodulação não invasiva, foi usado brain stimulation, non-invasive brain stimulation, or non-invasive neuromodulation, and impulsivity or impulsiveness or impulsive behavior. E depois que a gente viu, né, mais ou menos quais foram os tipos de artigo que a gente iria ter, né, a gente tentou especificar mais para ver se vinham novos artigos, e a gente fez essa pesquisa um pouco mais específica com os tipos de técnica, usando Transcranial Direct Current Stimulation, or TDCS, or TMS, or Transcranial Magnetic Stimulation, or TBS, or Theta Burst Stimulation, and Impulsivity, or Impulsiveness, or Impulsive Behavior. Ok? Em todos os artigos, nós não especificamos o período de publicação dos artigos selecionados, mas tivemos uma dificuldade importante aí com a baixa qualidade metodológica dos artigos que a gente encontrou, tanto na realização da intervenção propriamente, quanto na definição do que seria considerado de fato a intervenção, né? Toda a seleção de artigos foi realizada por 2 revisores independentes que utilizaram o Ryan como ferramenta de auxílio na seleção e segmento dos artigos. E caso não houvesse consenso entre os revisores, um terceiro revisor foi acionado. Todos os artigos foram submetidos à análise de risco de viés, utilizando a ferramenta de avaliação da Cochrane. E para análise estatística, nós utilizamos o Review Manager 5.3, também da Cochrane. Tá? Bom, eu gostaria de começar a falar dos artigos específicos que nós fizemos, né? Iniciando com o Effects of Yoga on Impulsivity in Patients with and Without Mental Disorder, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Foi submetido no JMIR Mental Health. Esse artigo foi especialmente mais difícil de ser feito por causa da definição do que de fato seria intervenção com yoga. Existem várias técnicas diferentes e cada uma possui suas peculiaridades, né? Devido a essa dificuldade de definição, a gente padronizou como critérios de inclusão os artigos que usavam técnicas de respiração e desenvolvimento do autoconhecimento, treinamento postural, incluindo exercícios de alongamento e as posturas específicas lá do yoga, que são as asanas, né? Atividades de relaxamento corporal e práticas meditativas focadas no controle cognitivo e atenção no presente, né? Os critérios de inclusão e exclusão que a gente definiu foram ser ensaios clínicos randomizados, ter um grupo clínico com componente impulsivo, ter um grupo controle com placebo ou lista de espera, não ter conflito de interesse e o artigo ser escrito em inglês. Ao final de toda essa seleção de artigos, restaram só 6 artigos para serem analisados, né? Embora tenham restado poucos artigos, nós conseguimos padronizá-los bem, né? Para comparar um com o outro e tirar conclusões. 2 desses artigos investigaram o controle da impulsividade na população em populações carcerárias, né? Outros 2 investigaram em crianças com TDAH, um outro investigou em crianças saudáveis de 8 a 13 anos e outro comparou pessoas experientes em yoga com pessoas iniciantes na prática quanto ao controle de impulso. Houve algumas variações nos tempos de sessão utilizados, variando de 30 minutos a 2 horas. O número de sessões variou também de 10 a 32 sessões e o tempo de acompanhamento também variou de 6 semanas a 6 meses.
Tirando esse artigo aqui, que comparou praticantes experientes com não experientes, utilizando exames de neuroimagem, todos os outros artigos foram experimentos longitudinais e de curto prazo, tá? Somando o N de todos os artigos, nós tivemos uma amostra de 549 pessoas. Os artigos, de modo geral, mostraram resultados consistentes e favoráveis ao uso de yoga na melhora dos sintomas impulsivos, embora aqui na análise estatística mostre que não há um tamanho de efeito significativo na melhoria da impulsividade com yoga. Essa análise excluiu 2 artigos importantes que mostravam um efeito significativo da yoga. Eles foram excluídos porque não tinham dados no texto e quando a gente solicitou os dados aos autores, eles não quiseram nos disponibilizar os dados que nós precisávamos. Uma outra observação importante a ser feita é que a análise estatística também foi feita comparando apenas os tamanhos de efeito das escalas e testes que foram utilizados nos artigos. Então, a gente acabou comparando construtos diferentes nessa análise. E ela não mostrou uma heterogeneidade significativa também nos estudos incluídos. Tá? Eu acredito que essa tenha sido uma grande limitação do nosso estudo. Nós tivemos um número pequeno de artigos e a gente não conseguiu ter formas de medida da impulsividade semelhante para fazer comparações internas entre as escalas, como a gente conseguiu fazer nos outros artigos que eu vou apresentar depois, né? Mas essa comparação de tamanho de efeito é interessante para a gente visualizar de uma maneira mais global os resultados dos artigos. Uma outra limitação importante que a gente teve foi quanto ao número de sessão dos artigos selecionados. A yoga possui aplicações e práticas muito variadas, né? E muitos dos resultados que a gente tem com a yoga vêm da mudança de hábitos e de estilo de vida. E aí os estudos de curto prazo não vão conseguir verificar esses possíveis benefícios da prática do yoga no longo prazo, né? Bom, portanto, né, nesse estudo, nós constatamos que a yoga, como uma técnica terapêutica alternativa, é segura, barata, pode ajudar, sim, na melhora da atenção sustentada, na diminuição de distrações e na redução da impulsividade, ok? O segundo estudo que eu gostaria de trazer para vocês é o The Effects of Mindfulness on Impulsivity in Patients with and Without Mental Disorder, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials, que foi submetido no The British Journal of Psychiatry. Nós tivemos desafios semelhantes do artigo do yoga quanto à definição ao pesquisar a técnica de mindfulness, né? A definição do mindfulness já foi alvo de várias interpretações ao longo dos anos, né? Já foi interpretada desde uma simples dinâmica espiritual atrelada ao budismo, muitas vezes, né? E até mesmo um instrumento mais complexo, sendo até absorvido por muitas ferramentas contemporâneas para modificação de comportamento, ressignificação da subjetividade ali dos indivíduos, né? A gente tomou cuidado com os conceitos de mindfulness em cada um dos artigos que a gente escolheu, e o conceito padronizado foi de que o mindfulness é a habilidade que utiliza do foco do momento presente para aumentar o autocontrole e integrar de forma harmônica os conteúdos das emoções com a postura racional. Existem vários programas, inclusive da própria TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, que utilizam dessa técnica para tratamento de vários transtornos, mas nosso enfoque do estudo foi o tratamento específico, né, da impulsividade. Os critérios de inclusão e exclusão definidos, né, foram serem RCTs, ensaios clínicos randomizados, com grupo clínico com componente impulsivo, e ter o grupo controle com placebo ou lista de espera. Os artigos não deveriam ter conflitos de interesse e serem escritos em inglês. No nosso estudo, depois de todo o processo de seleção dos artigos, restaram 18 artigos para serem analisados, né? Nesse artigo, nós tivemos um N maior, de 1.571 pessoas,
E por ter mais gente e grupos clínicos similares, nós conseguimos fazer uma análise estatística mais específica e separada por escalas ou testes utilizados, né? Olha só. Essas 6 ferramentas de medida foram usadas nos artigos investigados e a gente conseguiu compará-los, né, de acordo com o construto da impulsividade que estava sendo analisado no estudo. Vou mostrar daqui a pouco as comparações individuais das escalas, mas eu também já adianto que a gente teve alguns artigos que não disponibilizavam também os dados que a gente precisava para fazer análise estatística, e quando a gente entrou em contato com o pesquisador, ou eles não responderam ou não disponibilizaram os dados para a gente também. Bom, aqui nessas tabelas, vocês podem ver que, embora os públicos e as intervenções possam ter variado um pouco entre os experimentos, todos os estudos utilizaram técnicas de mindfulness que envolveram princípios de não julgamento, né, paciência, aceitação e confiança. E a maioria dos artigos utilizou exercícios de treinamento de respiração consciente, estourar bolhas imaginárias, cheirar flores, a respiração abdominal e contar durante o processo de respiração. Os números de sessões e o tempo de acompanhamento do experimento variou bastante, mas o mais importante aqui, o que impactou bastante nos resultados que a gente verificou, foi o grupo controle utilizado. Nem todos os experimentos utilizaram como grupo controle o placebo. Alguns fizeram outra intervenção como treinamento de habilidades interpessoais ou alguma outra intervenção que poderia alterar de alguma forma o resultado final coletado, né? Um exemplo interessante dessa interferência, né, foi o que aconteceu com os artigos que utilizaram a escala de Barrett, a BIS-11, né? Apenas um artigo, que é esse Alkarni-Hamad, aqui, comparou o mindfulness isolado com o placebo. Os demais estudos compararam com alguma intervenção com e sem mindfulness. Por exemplo, tinha um artigo que tinha um grupo com um exercício de controle atencional e fazia um grupo com e sem o mindfulness. Então, uma pessoa, né? Acredito que isso pode ter sido o motivo da discrepância tão grande desse artigo aqui com os demais, né? Aqui, ó, eu coloco a análise dos artigos tirando o artigo do Alkarni-Hamad, que ainda mostra um resultado consistente a favor da intervenção com yoga, mas com um tamanho de efeito bem menor, né? Fazendo o force plot dos artigos que usaram a UPPSP como escala de impulsividade, vemos também um resultado favorável e consistente com a escala da BIS-11. Nesse artigo aqui, que a gente teve um maior tamanho de efeito, eles usaram como um grupo clínico as crianças com TDAH. E no outro artigo, eles foram avaliados estudantes que estavam sendo tratados por transtorno de uso de substância. Os artigos mostraram uma eficácia maior da yoga na melhoria das urgências negativas e positivas, podendo explicar essa diferença entre os estudos, né? O grupo de TDAH tende a ter maior dificuldade no controle das urgências positivas e negativas que pessoas com transtorno de uso de substância. Essa análise aqui também, dos artigos que usaram o CPRS, também ficou muito interessante. A CPRS é uma escala heterorreferida que avalia a percepção dos pais sobre o comportamento do filho. Nesse artigo do Amiri aqui, eles evidenciaram uma melhora bastante significativa do componente impulsivo em crianças cujos pais passaram por um treinamento de mindfulness, né? Eles recomendam fortemente a abordagem parental baseada em mindfulness, tanto para melhorar o comportamento da criança, quanto para diminuir o estresse de ser pai de criança com TDAH, né? Mas no estudo do CB-Link, eles não mostraram uma diferença significativa da intervenção com a abordagem parental usual, da abordagem parental baseada em mindfulness e o cuidado usual com a criança, né? Do grupo controle. Mas uma questão interessante nesse estudo foi que a percepção dos professores foi bastante divergente da percepção dos pais. Os professores relataram uma melhora bastante mais significativa
na sala de aula, né, de algumas características impulsivas do que os pais relataram. Então, às vezes, a gente teve um viés de observador aqui importante, então, né? Os estudos comparando mindfulness na impulsividade, usando a escala, o Continuum Performance Test, né? Mostra que o mindfulness é uma boa opção para os alunos com sintomas elevados de TDAH em comparação com a não intervenção. O estudo de Tarrasch não demonstrou um alto índice de eficácia do mindfulness na impulsividade, porque as condições em que o estudo foi aplicado ao grupo experimental foi uma oficina muito barulhenta, né? Eles até relataram isso no artigo, falaram que foi uma grande limitação do estudo, né? E como o CFPT é um teste atencional que testa vigilância e controle inibitório, esse fator pode ter interferido bastante nos resultados desse artigo. Bom, mas de modo geral, incluindo também as conclusões dos outros artigos que não foram incluídos aí na meta-análise, né? As estratégias baseadas em mindfulness pareceram ser bastante promissoras no tratamento da impulsividade, né? Uma parte considerável dos estudos disponíveis na literatura científica atual demonstram que existe um grande potencial na utilização dessas técnicas para diferentes cenários, desde do apoio ao tratamento de patologias baseadas em um traço de impulsividade, como TDAH, transtorno de personalidade borderline, compulsão alimentar e comportamento violento. Tá? Os achados do nosso artigo, né, corrobora também com essa perspectiva, parece ser uma ótima alternativa terapêutica complementar para a redução da impulsividade e mudança comportamental no longo prazo, principalmente por ser uma ferramenta de baixo custo de implementação e escalável também, né? Mas, devido a uma série de limitações metodológicas nos desenhos dos estudos e divergências no modelo de implementação do programa, ainda não é possível concluir de uma forma definitiva sobre a real eficácia do mindfulness na redução da impulsividade. Por isso, novos estudos são indispensáveis para replicar os achados observados de forma mais padronizada, né? E dessa forma vai ser possível a gente metrificar melhor o tamanho de efeito dessa intervenção com mindfulness e definir padrões para que ele seja aplicado clinicamente de uma forma mais efetiva. Bom, nosso último artigo é o Effects of Non-Invasive Brain Stimulation on Impulsivity in Patients with and Without Mental Disorder, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials, que foi submetido no BMJ General Psychiatry. Os critérios de inclusão e exclusão que nós usamos foram ser um RCT com um grupo clínico impulsivo comparado ao saudável, comparar NIBs com placebo. Os artigos não deveriam ter conflitos de interesse, serem escritos em inglês. Ao final de todo o processo de seleção de artigos, restaram 18 artigos para serem analisados, sendo que desses 9 usavam TDCS como forma de intervenção e 9 usavam TMS. A amostra total foi de 715 pessoas, sendo que 424 foram submetidas ao TDCS e 291 ao TMS. Aqui está a escala dos 9 artigos de TDCS. Né? Nós podemos verificar que houve variações importantes aqui nas características dos pacientes. Tem grupos depressivos, com TDAH, com dependência química, até com transtorno de jogo patológico. Né? Os tamanhos das amostras variaram um pouco também, e alguns artigos permitiram o uso de medicações concomitantes ao tratamento com TDCS. Os ânodos sempre foram posicionados no córtex pré-frontal dorsolateral, mas houve mudança da lateralidade em alguns artigos. O grande problema foi esse aqui. Ó, os protocolos de estimulação variaram bastante entre os estudos, o que dificulta bastante na comparação e na definição dos protocolos de estímulo, né? O force plot do tamanho de efeito de todos os artigos juntos
mostra um tamanho de efeito baixo e uma heterogeneidade grande entre os estudos, né? Análise isolada por escala utilizada mostra um efeito não estatisticamente significativo e negativo até quando nós analisamos a tarefa go-no-go e a tarefa disrupt, né? E o Stop Signal Reaction Time e a escala BIS11 vieram com efeito positivo para o uso da TDCS, mas apenas na BIS11 foi estatisticamente relevante. Os artigos de TMS também variaram bastante as características e o tamanho dos grupos analisados, né? Em alguns estudos também foi permitido o uso concomitante de medicações, e além dos córtex pré-frontais bilaterais, a ínsula, o pré-frontal dorso medial e o giro frontal inferior também foram estimulados. E os protocolos de estimulação variaram bastante entre um estudo e outro, tá? Análise de force plot de tamanho de efeito de todos os artigos de TMS também mostrou um efeito não relevante estatisticamente e até mesmo negativo quando comparado ao placebo. Nas análises individuais, nenhum artigo mostrou efeito estatisticamente relevante, mas os artigos que utilizaram o teste de interferência de Stroop tiveram efeitos ligeiramente negativos e uma heterogeneidade alta. Os que usaram a escala BIS11 verificaram efeitos ligeiramente positivos e com heterogeneidade alta também. E os artigos que usaram os testes de tempo de reação de Stroop ficaram neutros e com uma heterogeneidade baixa. Bom, resumindo aqui, os dados relevantes que nós conseguimos extrair dessas análises estatísticas, né? Nós conseguimos ver uma melhora estatisticamente significativa apenas nos pacientes que usaram TDCS e foram medidos pela escala de Barrett, né? Em todas as outras escalas e testes, e com o uso da TMS também, nós não tivemos nenhum resultado estatisticamente relevante. Essa diferença ocorre porque a impulsividade é um construto complexo e multifacetado, né? Por muitas vezes, o teste específico da impulsividade que for feito não vai evidenciar a melhora ou piora do paciente. Então, as escalas gerais de impulsividade são boas nesse aspecto, porque elas avaliam de maneira mais genérica, né, o fenômeno. Houve muitas variações nos locais e nos protocolos de estimulação, números de sessões, até mesmo na técnica de placebo que eles utilizaram nos estudos. Essas variações, além de fragilizar as comparações, né, dificultam a criação de protocolos a serem replicados posteriormente em novos estudos. Em 2020, esse Yang aqui fez uma meta-análise que também não evidenciou melhora da impulsividade com o uso de neuromodulação não invasiva. Os nossos resultados são concordantes com os dele, né? Embora a gente tenha utilizado estratégias diferentes na coleta de artigos e na análise desses artigos também. Mas em 2016, né, esse Brevet Bay aqui fez uma revisão sistemática que mostrou o contrário. Eles viram uma diminuição da impulsividade, particularmente com o uso de TMS de repetição, de alta frequência, e TDCS anódica, visando o córtex pré-frontal dorsolateral direito. Mas eles só avaliaram efeitos imediatos de curto prazo, né? Não analisaram os resultados para efeitos sustentados que pudessem ter algum significado clínico, tá? Algumas limitações importantes do nosso estudo, e não foi só desse, né? Foi uma dificuldade encontrada em todos os artigos que a gente fez, que é a de heterogeneidade nas formas de medir e definir impulsividade. Por ser um construto complexo e multifacetado, às vezes nós avaliamos apenas uma parte do fenômeno e não conseguimos verificar o comportamento como um todo, né? E outra limitação que acabou por isso, outra limitação importante também, foi que acabou excluindo 7 artigos da nossa análise, né? Foi a falta de dados no texto para fazer a análise estatística. Nós enviamos mensagem também, solicitando os artigos para os pesquisadores, mas poucos que responderam negaram acesso aos dados, né?
Bom, para concluir, então, nós não temos evidências adequadas para apoiar o uso clínico da TMS de repetição, né, ou do TDCS, nem do Theta Burst, para reduzir a impulsividade impulsividade em indivíduos com transtorno de saúde mental, mas é muito importante que sejam feitos mais estudos com essas técnicas para que a gente consiga ter melhores padrões comparativos e melhorar nossas análises, né, para poder estabelecer parâmetros de estímulo que possam ser, de fato, eficientes. Tá? Bom, pessoal, para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de colocar essa frase aqui do Schopenhauer, que eu usei até na epígrafe lá da minha tese, que fala: importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Todas essas técnicas que a gente trouxe aqui, né, já são técnicas conhecidas, já muito usadas no tratamento de várias doenças. O nosso intuito aqui com esse trabalho é dar um enfoque diferente para uma aplicação nova e melhorar a evidência científica da área para possibilitar as pessoas de poderem utilizar disso, né, com fins terapêuticos, e possibilitar um melhor tratamento para os nossos pacientes. Tá? Essas daqui são minhas referências bibliográficas. Desde já, eu agradeço a atenção, paciência, né, e presteza em contribuir com o meu trabalho aqui, e muito obrigado a todos. Tá? E aí, Yuri? Opa! Vamos passar, então, a fase de arguição agora. A gente, então, vai dar início com os examinadores externos, e a gente pode começar, então, com a Isabela, depois o Paulo, em seguida a gente passa aí para o Alexandre e Rodrigo. Isabela, por favor, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite aí para participar da banca, e me desculpe os atropelos. A palavra é sua. Seu áudio está fechado, Isabela. Agora está funcionando bem? Sim. Bom, então eu queria agradecer, né? Foi um prazer ler o seu trabalho e ver sua apresentação também, esclareceu bastante, muitos pontos. E é um prazer estar aqui com várias outras figuras que eu admiro, e agora de longe, né? Então, estou um pouco mais longe de vocês, mas que bom que a gente está perto mesmo nessas ocasiões. Então, agradeço mesmo o contato e é uma honra estar aqui mesmo. E aí, Yuri, primeiro eu achei muito interessante ser um estudo um trabalho de doutorado, né, com um enfoque mesmo em fazer revisões e meta-análises com rigor. Eu acho que às vezes a gente, né, não considera essa alternativa, e foi muito interessante ver isso aqui, foi muito bom também ver um processo que considera eixos transdiagnósticos. Isso para mim faz muito sentido, como alguém que trabalha na área de intervenção não farmacológica, isso faz muito sentido. E então foi muito interessante ver esse aspecto, né, essa abordagem. Mas também é muito desafiador. Então, como você colocou, a impulsividade, ela é um eixo que interfere assim, em diversas condições psicopatológicas e também não psicopatológicas, né? Aquelas que confere disfuncionalidade ainda que não haja um diagnóstico relacionado. Então, esse é um ponto de destaque, assim, que eu queria parabenizar e dizer que compreendo e compactuo desse desafio na definição e tudo. Eu fiquei em dúvida, quando eu li seu trabalho, você disse que teve uma mudança de percurso na linha do trabalho, né? Acho que lá nos agradecimentos, você já começou agradecendo o professor por isso, e aí eu queria entender melhor o contexto do trabalho, sabe? Eu acho que as minhas grandes questões têm a ver com entender melhor esse contexto do trabalho.
por que especificamente essas, você começou introduzindo outras intervenções não farmacológicas, eu fiquei muito animada para ver lá o exercício físico e tudo, e quando você deu uma rasteira na minha expectativa e foi abordar profundamente outras intervenções não farmacológicas. E aí eu fiquei pensando, por que essas outras especificamente? E tem algum momento do texto que você menciona a parceria Índia, China e Brasil, e aí eu comecei a entender um pouquinho melhor por que talvez essas. Mas eu queria entender essa mudança no fluxo de trabalho, o que teve que ser alterado e por que desses três eixos não farmacológicos especificamente, né? Se eu estou certa, tem a ver com essa parceria aí mesmo ou não? Obrigado pelas perguntas, Isabela. Assim, eu iniciei meu mestrado, né, estudando impulsividade já, como eu disse, a gente validou, né, a escala UPPSP Child do Brasil, e a ideia é da gente fazer um dispositivo de neuromodulação não invasiva com vibração muscular repetitiva. E a gente o projeto, né, é vinculado a essa parceria Brasil-Índia-China e tudo mais, a gente estava usando o NIRS, era um projeto bem legal. Só que aí veio a pandemia, acabou mudando totalmente o rumo da minha vida, eu vim para o Pará, eu atualmente moro no Pará, o que dificultou muito a logística de coleta, a gente até conseguiu coletar conseguimos fazer a primeira parte do RCT, em parte não clínica, mas em pacientes, né, sem patologia, só pacientes saudáveis, mas a logística estava tão difícil que a gente preferiu por mudar um pouco a rota e fazer uma parte de análise mesmo de aspectos de técnicas não farmacológicas que poderiam auxiliar na impulsividade, não saindo do eixo principal ali da minha pesquisa e contribuindo também para os nossos serviços que a gente está desenvolvendo dentro da equipe, né? Essa parceria Brasil-Índia-China está tentando trazer serviços de mindfulness e yoga para os serviços, né? E a neuromodulação não invasiva também já é uma técnica que a gente aplica aqui bastante. Então, eram técnicas que a gente tinha uma familiaridade melhor e que a gente queria melhorar ali a evidência da literatura que atualmente é disponível, né? Entendi. É interessante, né? Quando a gente chega nesse ponto, sempre tem algum aspecto que lembra a gente que a vida é maior do que uma faceta só, né? Sempre tem aspectos pessoais, alguma outra intercorrência que faz lembrar dessa coisa integrada. Mas, e aí eu achei interessante, porque você colocou o modelo do Barrett, e depois você apresentou o modelo da UPPS, né? E dentro do modelo da UPPS tem a urgência negativa, que é uma das dimensões. E a urgência negativa, ela é muito presente em outras condições psicopatológicas que não foram incluídas nos trabalhos. Então, por exemplo, na ansiedade, um grande eixo de comportamento impulsivo dentro da ansiedade é a urgência negativa, né? Uma busca por neutralizar alguma condição aversiva. E aí você tem ali agressão, você tem a própria preocupação, né? Processos internos, com engajamento em comportamentos internos, que são muito perpetuadores dessa condição. Então, eu fiquei pensando o quanto que foi difícil fechar, né, naquelas condições psicopatológicas os critérios de inclusão. E fiquei também pensando muito no que existe na literatura sobre mindfulness e sobre yoga. Eu tenho um conhecimento um pouco menor, mas sobre mindfulness tem muitas publicações a respeito da ansiedade, especialmente a respeito dessa capacidade de criar esse espaço de resposta e uma busca menos intensa por uma neutralização caracteriza um comportamento impulsivo nesse contexto psicopatológico, né? Então, assim,
houve uma busca pela questão transdiagnóstica, mas na busca houve também uma questão categorial. Então, ficou para mim um certo paradoxo assim, na premissa do estudo como um todo. E aí eu queria entender um pouquinho melhor, assim, vocês chegaram a pensar em levantar outros estudos com ansiedade, esses eixos de urgência negativa e outras condições? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está falando se a gente pensou em ampliar especificamente, por exemplo, para estudos com ansiedade, por exemplo? Uhum, que abordasse a impulsividade dentro da ansiedade. A gente não excluiu a ansiedade. Não houve artigos com ansiedade, por exemplo, e abordando ansiedade e impulsividade, né? Dentro daqueles critérios lá, a gente não selecionou a patologia em si. Isso não é um dos critérios de exclusão. Mas, de fato, assim, o que no Mindfulness, por exemplo, o Mindfulness já é muito utilizado no tratamento da ansiedade, né? Mas, às vezes, eles não abordavam o construto da impulsividade dentro da ansiedade. Entendi. Por isso que, às vezes, a gente teve que excluir muitas coisas. É o que eu falei no final. São técnicas já bem estudadas, inclusive utilizadas terapeuticamente. Tem módulo, né, dentro da DBT, por exemplo, que é de Mindfulness. Tem muitas coisas muito bem construídas com essas técnicas. Mas a utilização delas para impulsividade, né, que é um construto transdiagnóstico que está presente em vários locais, a gente não tem muita coisa. Então, a gente fica sem saber no que de fato que elas vão ajudar, né? E como que a gente pode utilizar isso terapeuticamente. Perfeito, realmente deve ter uma baixa, as pessoas não mencionam, né, a impulsividade dentro desse contexto. E aí eu tenho só mais duas considerações para fazer. Uma delas é sobre a familiaridade com a prática. Você mencionou isso no seu texto, na sua apresentação, né, que poucos estudos discriminavam aqueles que tinham uma experiência anterior maior com aquela abordagem de intervenção e as pessoas que tinham uma baixa experiência. Isso provavelmente tem um impacto gigantesco, né, no quanto que isso vai impactar a impulsividade daqueles indivíduos. Talvez até aqueles que tenham muita experiência já tenham tido os ganhos associados à intervenção, enquanto os de baixa experiência talvez sejam os grandes privilegiados, né? De uma nova alternativa, uma nova ferramenta. E aí fiquei pensando em relação a isso, se houve um critério sobre o número de sessões que cada um deveria participar, considerando que o número de sessões também significa o quanto que aquela pessoa pode ter tido acesso à consolidação da prática. Então, esses estudos têm muito dropout, né? Muito mesmo. E as pessoas que deixam as intervenções talvez sejam as mais impulsivas, que nem sequer conseguiram aderir ao processo. Então, eu queria, assim, você tem considerações sobre os dropouts e também sobre ter tido algum tipo de corte, que a gente só incluiu aqueles indivíduos, os estudos que faziam a análise com um indivíduo que fez todo o processo, não, com um indivíduo que fez pelo menos metade do processo. Eu acho que isso aí é uma coisa super relevante de destacar nos resultados da discussão, porque isso aí vai interferir 100%, eu acho, nos resultados. Porque o lei de intervenção, isso faz toda a diferença. Sim, muito, muito bem colocado. Eu acho que, principalmente no yoga, por exemplo, o dropout não foi tão grande. Foram só 6 artigos, né? Mas, assim, as populações, por exemplo, na população carcerária, acabam que eles não desistiam tanto, né? Era o que tinha para fazer e tudo mais. Aí, eles preferiam o grupo controle ficava sem fazer nada e o outro ia fazer yoga, né? Teve um problema grande com população, e eles até comentam isso no estudo,
na população escolar, por exemplo, que os meninos queriam fazer atividade física e acabavam preferindo muito mais ir para atividade física lá do que para yoga, né? E as meninas já ao contrário, então tinha um viés de seleção, sim. Mas, de modo geral, o dropout não foi tão grande, tá? Quanto você está pensando assim, e como eu esperaria também, né? Mas eu acredito que tenha sido sim, porque, de modo geral, os estudos eles fizeram umas estratégias para segurar mais o povo, colocou como uma matéria obrigatória na escola, né? Que os meninos tinham que fazer, ou um negócio da população carcerária, então, e não foram tão de longo prazo, né? Os períodos foram mais curtos. O único que foi de um semestre, por exemplo, foi esse da escola, que pegou um semestre letivo todo. E essa é uma grande limitação, né? Porque acaba que tanto o mindfulness quanto a yoga são devem gerar, a gente não posso falar que mudam, né? Mas é esperado que gere uma mudança comportamental de longo prazo, com mudanças de estilo de vida, de outras coisas que esses estudos longitudinais deveriam mostrar, né? Então, ter mais uma ação pontual da intervenção. Legal, legal mesmo. Muito bom. E minha última consideração, na verdade, é uma curiosidade. A grande parte das nossas produções no Brasil, elas não ficam nas revistas brasileiras, né? Claro, por vários motivos. Inclusive, as produções que estão acontecendo desse trabalho também não vão estar, em grande maioria, né? E aí eu fiquei pensando se não existe uma questão regional desses outros países e que tem mais familiaridade com essas práticas, especificamente com yoga e mindfulness, se não tem uma preferência de publicação, ou se vocês chegaram a fazer alguma forma de rastreamento sobre isso, assim, será que é o mesmo padrão que acontece aqui conosco, de não permanência, então realmente vocês conseguiram acessar a maior parte desses estudos com essas bases de dados ou não? Só mesmo uma clareza desse pré-estudo sobre as publicações em locais que têm mais familiaridade com essas intervenções. Você fala dos estudos que a gente pegou, né? É o único estudo, assim, e é um grupo muito, muito legal e forte aí de neuromodulação, né? Que foi do grupo do Brunoni, que tem muita coisa de TDCS, né? Da USP. Mas os demais eu acho que não teve nenhum, que eu me lembre aqui, não teve nenhum um estudo brasileiro. E, de fato, eu acredito que seja mais pelas características mesmo de publicação e essa yoga, por exemplo, tem muita coisa da Índia, né? Eu acho que tem alguma questão um pouco mais das características locais, e talvez dos grupos ali de pesquisa. Aqui no Brasil, eu não conheço nenhum grupo forte assim de yoga e mindfulness. De neuromodulação, a gente sabe que o IPQ lá da USP publica bastante e que, inclusive, foi o maior estudo ali que a gente incluiu de TDCS foi brasileiro, né? Legal. Beleza, são só essas considerações que eu tinha registrado aqui para mencionar. E agradeço de novo. Estou ansiosa para ouvir os colegas, os demais. Muito obrigado, Isabela. Eu anotei umas coisas aqui, no final eu faço um comentário geral, assim. Paulo, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado de novo por estar aqui. E o palco é seu aí. Obrigado. Muito bom. Primeiro, agradecer o convite, Marco, Yuri, prazer estar aqui com vocês e estar com essa banca tão bacana. Muito do que eu vou... Algumas coisas que eu ia comentar, a Isabela já deu conta. É sempre bom, a gente vai ficando para... O último da banca é sempre melhor, né? Eu adoro ser o último da banca, todo mundo já falou tudo, vai rapidinho. Mas a Isabela já deu conta de muita coisa que eu tinha
que eu tinha anotado de questionamento, mas tem algumas outras coisas que eu queria comentar e também te perguntar, Yuri. Uma das coisas que a Isabela já deu conta foi a questão das mudanças de plano. Eu imaginei que fosse pela pandemia mesmo, né? Aqui a gente também teve que mudar muito projeto de pesquisa, porque coletas em laboratório eram inviáveis, com equipamento, enfim, o laboratório ficou fechado. Eu imagino que aí também deve ter tido essas coisas todas, né? Então, essas mudanças de rota, esse período foi muito ruim por conta disso, né? Mas vamos lá. Então, assim, eu não costumo falar muito sobre forma, mas nesse teu caso aqui, tem um aspecto em particular que eu acho que eu queria comentar, que é o seguinte: metade do trabalho está em português, metade do trabalho está em inglês. E eu achei meio esquisito isso. Eu acho ótimo quando a gente vai lá e já coloca aí em inglês, é o artigo, porque a gente ganha em tudo, né? Já ganha no trabalho, porque não vai ficar tendo retrabalho, já é o artigo preparado, já está tudo bonitinho. Mas aí eu achei esquisito ter essa parte que já está em inglês, e não é que é um anexo de um artigo, né? Está no próprio texto, e a primeira parte em português. Então, eu não sei o modelo, enfim, aí de vocês, mas eu achei meio esquisito. Assim, na minha cabeça poderia já põe tudo em inglês, já, ok, manda tudo em inglês, já entrega em inglês. Ou seja, se o programa está autorizando que tem uma parte em inglês, com certeza vai poder ter ele inteiro em inglês, né? Porque aí já fica um texto só, já tudo bem integrado, tudo bonitinho. E eu entendi que a parte em português, o que você queria fazer era uma introdução geral para depois apresentar os estudos separadamente. Mas mesmo sendo isso, eu acho que já podia ter partido para inglês de uma vez só. E aí, essa tua introdução, Yuri, a primeira parte que você vai descrevendo os testes e tal, ela está bem escrita, bem bonitinha, mas depois quando chega na parte seguinte, né, por exemplo, potencial cerebral, eu já achei esquisito esse título, potencial cerebral, achei meio estranho. E depois a descrição, eu senti um pouco superficial, sabe? Eu acho que ficou um pouco vaga, faltou muita referência bibliográfica. Então, assim, para o teu trabalho, eu não acho que você precisaria ter uma revisão sobre todos os elementos de neuro e tal, mas no momento que você põe, eu acho que eles precisam estar mais robustos, porque senão você tem um trabalho de meta-análise todo bem estruturado, mas você tem uma introdução sobre, por exemplo, a parte de neuro, de neuroanatomia, de neurofisiologia, que está mais geral, né, e mais superficial, né? Aí, então, você tem toda essa introdução das estruturas meio separadamente, que hoje em dia é um negócio que a gente, claro, comenta, mas depois tem que mostrar muito bem integrado nos circuitos e explicar os circuitos, isso não aparece. Você até fala, tem interconectividade, mas é vago, né? Isso é um termo bem genérico, poderia estar melhor explicadinho isso, então eu achei que estava um pouco geral. E depois você tem ainda, existem várias modalidades, e aí você fala de técnicas, mas também, você só fala os nomes, né? Ficou super vago. Então, ou fala e dá referência e fala para valer, ou às vezes nem fala, nem sei se precisaria isso. Aí depois o outro tópico, Yuri, que é o teu tópico chamado transtorno de impulsividade, eu achei os parágrafos não muito bem conectados com o outro, sabe? Então tem um parágrafo que você fala de atividade física, aí o próximo seguinte, sem nenhuma amarração, e amarração eu digo inclusive do ponto de vista do português, né? Não tem nenhum conectivo, né? Você fala de terapia cognitiva, aí depois você fala de treinamento de habilidades sociais, aí depois você volta e fala outra abordagem psicoterápica, enfim, e de repente do nada aparece o parágrafo final falando de yoga, mindfulness e neuromodulação. Então, eu achei meio sem uma boa construção. Então, assim, isso me chamou a atenção porque depois lá embaixo, os que estão em inglês e os estudos, eles estão bem estruturados, eles estão bem construídos, bem escritos. Então, ficou para mim um pouco, assim, disparatada essa primeira parte da segunda. Aí você entra na parte e antes de entrar já na yoga, você termina com a frase lá falando da yoga, mindfulness e neuromodulação, que foram que vocês escolheram, e não ficou, agora ficou claro quando a Isabela fez a pergunta, não tinha ficado para mim muito claro por que vocês tinham escolhido as três, né? Qual era o racional para escolher essas três técnicas, né, para
essa pesquisa, né? Mas a Isabela, na pergunta, você já respondeu, já deu para entender. Aí, então, entrando no yoga, algumas coisas mais ou menos na linha do que eu falei anterior, né? Você começa falando, a filosofia do yoga tem origem milenar e blá, 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 e lá pelos tantos você fala assim, nas culturas ocidentais, eles deixam para trás parte do código de ética e moral relacionada à filosofia. Então, você tem um parágrafo que você sinaliza que existe uma filosofia na yoga e que as culturas ocidentais, elas não levam isso a sério. A pergunta é, qual é essa filosofia? Do que ela trata? Porque, assim, se a filosofia do yoga foi importante a ponto de merecer um parágrafo em que você fala que existe uma filosofia da yoga e que ela foi deixada para trás pelas culturas ocidentais, a pergunta que eu acho que é fundamental deixar muito claro é, ok, que filosofia é essa? Do que a gente está falando? De novo, não sei se isso é importante para o teu trabalho, mas no momento que você lança, quem está lendo vai falar, pô, legal, tem uma filosofia por trás disso. Tem gente que não segue. Tá, mas que filosofia é essa? E aí a camarada fica aí no mato sem cachorro, né? Então, acho que isso aqui poderia ter sido melhor explorado. Aí depois, no parágrafo seguinte, você segue lá diversos ensaios, ensaios clínicos, meta-análise, blá, 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 e aí você vai dando exemplos. Os efeitos fisiológicos, né, da yoga, decorrente da yoga, demonstram redução do consumo de oxigênio, regulação da atividade cerebral, não sei o quê. Mas, assim, não fica claro como que isso foi medido, que medidas foram usadas. Então, regulação da atividade cerebral. Ok, o que é regulação da atividade cerebral? Do que a gente está falando exatamente nesse artigo, entendeu? Pode ser qualquer coisa, né? Quando a gente entra num termo desse, é um termo muito genérico. Aí depois você mais para frente fala que teve um efeito no teste de Stroop. A minha pergunta é, qual foi o efeito no teste de Stroop? Melhorou o tempo, piorou o tempo, aumentou o número de erros, blá, 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 sabe? Ou seja, uma coisa de precisão, né? O texto científico, ele precisa ter precisão. E eu senti falta nessa primeira parte. Nos outros, lá embaixo, nas revisões, não. Nessa primeira, eu senti falta de precisão. Então, quer ver? Outro exemplo aqui, no parágrafo seguinte. Evidências convergentes sugerem que a atividade cerebral intrínseca e os comportamentos impulsivos. A pergunta é, intrínseca ao quê? Do que a gente está falando exatamente aqui, né? Aí depois, você vai lá. Além do seu baixo custo, tem sido um bom argumento validar a literatura sobre o seu efeito. Tá, qual que é o argumento? Tem sido um bom argumento, mas qual é o argumento? Porque esse argumento é o argumento da justificativa do teu estudo. Então, assim, eu imagino, deve ter um bom argumento. Você disse que tem um bom argumento. Eu confio nisso, mas qual que é o argumento? Entendeu? Então, essa primeira parte, isso eu não vou me estender, mas isso vai valer para a parte seguinte do mindfulness, vai valer para a parte seguinte da neuromodulação, dessa parte introdutória. Eu achei que ela ficou frágil, ficou... ela ficou meio superficial e pecou na precisão. Para você ter uma ideia, o teu tópico de neuromodulação, ele praticamente não tem referência bibliográfica, o tópico inteiro, e não é um tópico pequenininho, né? E você trouxe nesse tópico aquelas informações gerais que a gente sabe que não são nem exatamente mais desse jeito, tipo, o anodo tem um efeito de despolarização, o cator de hiperpolarização e ponto final. A gente sabe que depende da linha de base, depende do uso de medicação, depende de tanta coisa, né? Os efeitos não são tão assim lineares igual a gente pensava lá no passado, né? E aí ficou um pouco vago isso, tá? Beleza. Aí uma outra coisa que eu acho que também poderia ter facilitado para entender o estudo como um todo, né? E aqui, você, durante a sua apresentação, você falou, e aqui no texto tem, né? Que aí você coloca que a temática faz parte de uma parceria internacional Brasil, Índia e China. Mas isso também não está preciso, porque é uma parceria do governo, é uma parceria dos laboratórios, ou seja, está no âmbito de algum projeto de pesquisa, porque tudo isso facilita para a pessoa entender onde você está, né? Qual é o contexto desse estudo, né? Porque senão fica, de novo, fica muito geral, né? Fica difícil de seguir. Então, essas são as minhas primeiras considerações com a primeira parte, tá? Aí, na segunda parte, claro, aí você já traz os estudos, eles já todos, tá tudo em inglês, bem escrito, metodologia super direitinho de revisão da literatura, enfim, acho que está tudo muito bem
muito bem feitas, as análises estão super legais e tal, acho que está direitinho. Tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente refletir sobre o tipo de resultado que você achou. E aqui eu vou pegar na parte que eu entendo um pouquinho mais, que é a neuromodulação, né? Muitos dos estudos que você pegou, eles de fato têm medidas de impulsividade, mas eles não eram estudos investigando impulsividade. E isso traz um viés enorme, porque muitos deles, a medida de impulsividade, e, por exemplo, uma delas que você usa para analisar é o Stroop e várias outras, elas estavam incluídas não porque eles estavam interessados em ver se tinha efeito em impulsividade, eles estavam colocando essa medida como controle para exatamente garantir que não tinha efeito nelas a despeito da melhora da depressão, da melhora da ansiedade, da melhora do estresse pós-traumático. Então, olha só agora a sinuca que a gente entrou. Nos estudos que você está usando para verificar o efeito na impulsividade, parte desses estudos tinham essas medidas exatamente para investigar o contrário. Era quase que uma ferramenta de controle, né? Eu monto uma bateria de testes neuropsicológicos, então tem memória, tem linguagem, tem testes de atenção, tem testes de atenção que, dependendo da definição, ele cai essa grande definição de impulsividade, mas eles estavam lá como uma bateria neuropsicológica para dar segurança para o estudo, para falar o seguinte, ó, estimular tal região, pode ou não, melhora ou não, quadro depressivo, melhora ou não, transtorno de estresse pós-traumático, melhora ou não, tal coisa. Então, na verdade, já seria quase que esperado não ter efeito. Entendeu? E aí, esse, para mim, é uma questão conceitual bem importante, que impacta diretamente a interpretação. Não é que você pegou estudos que tinham, alguns sim, mas boa parte não eram estudos que tinham já como meta investigar a aplicação da TMS ou da TDCS numa área específica para investigar o efeito na impulsividade. E aí você vai ter, desde isso que eu falei, que é essa coisa de baterias cognitivas gerais, que lá no meio tem um teste para garantir segurança, e aí, obviamente, uma confusão danada de diagnósticos, né? Você tem de depressão, ansiedade, esquizofrenia, tem de tudo, né? Então, eu não sei, eu fiquei com um pouco não sei, eu achei que ficou um pouco fora do propósito, porque você não está olhando exatamente impulsividade, né? A luz me acendeu, Yuri, quando eu estava lendo, e aí eu vi que, por exemplo, um dos estudos, que é um estudo que a gente conduziu aqui, que ele não foi incluído por falta de dados. Depois queria até ver com você que dados que estavam faltando, porque lá tem lá uma planilha com todos os dados numéricos dos testes, enfim, depois a gente pode dar uma olhada nisso. Eu fui até rever para ver se não tinha colocado, mas estão lá os dados. Que era um estudo para avaliar o efeito da TMS em transtorno do estresse pós-traumático. E a gente colocou uma bateria de testes para exatamente garantir a segurança, e um dos testes era o Stroop, que era uma bateria neuropsicológica clássica. Então, assim, a gente não estava preocupado, não estava investigando impulsividade, a gente colocou uma bateria neuropsicológica para avaliar. E aí, o que eu fiz? Eu fui olhar todos os outros para ver se estavam mais ou menos nessa linha, os que você selecionou, e a grande parte era isso, né? Então, o que você acha disso, Yuri? O que você acha? Porque, para mim, isso é uma limitação importante. Sim, de fato, e nesse caso, assim, o senhor sugere a gente excluir excluir esses artigos da inclusão mesmo, ou só referenciar isso na análise final? Eu não sei, por exemplo, eu tentaria ter duas análises. Uma análise com todo mundo e uma análise só com os artigos que, de fato, investigaram a impulsividade como sua variável principal. Porque aí eles foram pensados para isso. Então, quando você olha, você comentou na apresentação e a tabela deixa claro, é uma confusão danada, né? Um estímulo à esquerda, um estímulo à direita, um é 1 mA, 2 mA e tal, não sei o quê. Então, é uma confusão. Que é uma confusão que é da área mesmo. A TMS e a TDCS tá uma confusão mesmo. As pessoas estão Tem fazendo... padrão ainda, né? muito sem padrão. Mas isso fica piorado porque aí os estudos que você pegou, eles estão investigando coisas muito diferentes. Então, o que eu talvez tentasse, num primeiro momento, você
você seguiu um procedimento, entendeu? Você estabeleceu um procedimento e ele está correto. Você jogou termos, você jogou, né, buscadores, taraná, e achou esses artigos. Aí você seguiu critérios para entrar e beleza, e chegou nele. Ótimo. Aí tem essa análise que está no paper. E aí eu tentaria, de repente, agora finalizar isso, pensando num artigo, e aí apresentar uma segunda análise, em que você exclui esses casos em que a meta não era a impulsividade, e, portanto, os parâmetros e o procedimento não foram pensados para isso, e verifica se mantém essa praticamente ausência ou até efeito negativo, ou se o quadro muda. Eu tentaria fazer isso, acho que é um caminho que pode ser bacana, e eu acho que ele vai ficar mais preciso, sabe? Ele vai ficar mais elegante, vai deixar claro, inclusive, o cuidado que você teve depois que você selecionou em olhar o estudo, porque às vezes quando a gente seleciona, tem uma seleção por buscadores, mas às vezes entra essas coisas que a gente só lendo o estudo a fundo vai conseguir sacar, né? Qual era a meta do estudo e por que ele montou aquele desenho experimental? Você identificou, os desenhos experimentais são muito diferentes. E são mesmo. Mas parte, talvez, por conta disso. Então, eu separaria. Pode ser que não vai dar nada, pode ser que não vai continuar não dando efeito. Beleza, reporta isso. Mesmo só considerando aqueles que foram planejados para estudar impulsividade, plá, 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 não deu nada. Ou, de repente, já aparece alguma coisa interessante, aí você vai discutir isso também, né? Eu tenderia a ir desse jeito. Gostei, professor. Obrigado pela sugestão, porque, de fato, foi uma dificuldade. Até eu falei com a Isabela, assim, às vezes tem estudos com ansiedade e mindfulness, né? Mas não é com o intuito de investigar impulsividade. Exatamente. E mesma coisa com o NIBS aí, né? A gente pegou a impulsividade ali só de sem querer ali, né? Que tinha nos descritores, e aí isso interfere diretamente nos resultados. E como o termo ele vem sendo usado de forma muito variada, você vai acabar. Então, você já vai ter um problema, porque você está selecionando um estudo que não foi pensado para impulsividade, mas como ele, de alguma maneira, marcou a impulsividade, ou tinha alguma coisa lá dentro que fez cair na tua seleção, você pegou. Só que aí um deles não era para isso e usou o Stroop, um outro usou um outro teste, o outro usou outro teste. Então, assim, já não era para isso, sendo os testes são muito variados. Então, a gente não está falando nem da mesma coisa. Sim. E aí cria uma confusão danada. Você quer ver, ó, só de exemplo, né? Dois testes que se utiliza bastante, por exemplo, para estudar impulsividade. Você listou eles. Um é o BART, né? É o do balão. E o outro é o Risk Taking Task. Os dois, a gente vai tender a falar que eles estão estudando o risco e estão estudando, de alguma maneira, comportamento impulsivo. Só que eles são completamente diferentes, porque um é na ambiguidade, né? Então a gente está falando de tomar decisão na ambiguidade, porque o sujeito não sabe, a probabilidade não é clara, ele não tem informação nenhuma sobre isso. Então ele pode apertar o balão, ele na primeira enchida já explode, ele pode ficar apertando 50 vezes, o balão gigante ele não explode. Então tomada de decisão na ambiguidade, é uma coisa. E o Risk Task, por exemplo, é uma tarefa de tomar decisão de risco mesmo. A gente conceituaria ela realmente como uma tarefa de risco, porque ela tem probabilidade clara. Isso é outra coisa, definição de risco, né? Que também é outra definição importante. Um BART, por exemplo, que a gente fala, comportamento impulsivo, é uma tarefa de risco, blá, blá, ela não é exatamente de risco, porque ela é uma tarefa de decisão com ambiguidade. Se a gente for na essência do conceito do risco, por exemplo, a gente está falando de probabilidades conhecidas. E aí eu arrisco. E aí eu me coloco num comportamento que eu sei que a probabilidade desse ou daquele é maior ou menor. Então, por isso que no final você cai num imbróglio, não digo você, né, a área como um todo, acaba às vezes caindo num imbróglio teórico, conceitual, né, o termo está bem definido, e isso impacta no teu trabalho, por exemplo, que é uma discussão de resultados de testes diferentes que falam de coisas diferentes, né? Entendeu? Pois eu até fiquei receoso também de incluir aquelas meta-análises com todos os construtos juntos, né? Porque, assim,
eu falo assim, explicitamente em todos os artigos da limitação daquela análise, né? A gente está estudando estudo de efeito, mas são medidas diferentes ali, né? Se a gente pega um teste psicométrico, sei lá, o BART lá, ele está medindo um construto só. Quando a gente pega a BIS, a outra, estão medindo coisas diferentes. Tudo é impulsividade, mas às vezes é uma partezinha, né? E tudo mais. Mas eu tentei ser um pouco mais específico e foi um ponto que a banca de qualificação tinha colocado e sugerido que a gente quis colocar. Mas eu entendo e agradeço sua colocação, eu vou mudar isso posteriormente. Não, mas tranquilo, mais comentários gerais. Para mim, o central é a discussão dos artigos, né, do que eles têm lá. Esse é o principal. Uma coisa, porque eu, olhando a tua lista, a gente aqui já fez e eu não entendi como que a busca talvez não tenha selecionado. Aqui a gente já tem alguns experimentos que tinham sido voltados especificamente para tomar decisão com risco. E eles não entraram, e eles não eram com população clínica, eram estudos com controle, com duplo cego, 2 artigos publicados no Journal of Neuroscience. E eles eram medidas bem clássicas, assim, um era o BART, o outro era o risk-taking, um terceiro era um go, no go com eletro, inclusive, então tem até uma discussão bem de neurofisiologia, e era tudo estudo duplo cego, randomizado, controle com placebo e tal, porque esses eram bem específicos, eu achei, eu não entendi, não entendi exatamente como que o critério não captou. Não pegou. Depois dá uma olhada, depois dá uma olhadinha. Vou olhar. Porque me chamou a atenção, porque pegou um que eu achava que não era para pegar, que era o de estresse pós-traumático, e não pegou os que eu achava que deveriam pegar, que são esses que eu comentei agora. Eu pego o nome depois com o senhor. Não, depois eu te passo, aí você dá uma olhada. Perfeito. Mas enfim, é isso, Yuri. Parabéns pelo trabalho. Tem muitos desafios, né? As bancas que eu tenho participado ultimamente tiveram muitos desafios nesse período, né? Porque vocês cruzaram o doutorado com a pandemia, né? E se inovar, né? Ser flexível o suficiente para mudar os rumos que estavam traçados e entregar um trabalho de qualidade não é simples, e você está entregando um doutorado com 3 meta-análises bem estruturadas, bem feitas, bem robustas, então tá de parabéns, assim, acho que foi um desafio bem complexo, mas bem cumprido, assim, bem entregue. Então, eu queria dar os parabéns para você, ao Marco, a Débora, né, que foi tua co-orientadora, e bola para frente aí. Obrigado. Imagina. Muito obrigado, Paulo. A gente passa, então, agora para o Alexandre. Perfeito. Então, bom dia para todo mundo. Agradeço também o convite para poder participar dessa banca. Eu espero poder contribuir, né, um pouco aí com o trabalho. Yuri, parabéns inicialmente. Acho que já foi isso que o Paulo falou, né? Não sei, quanto mais para frente na arguição, melhor, que as perguntas todas elas já vão sendo destrinchadas, e as suas respostas elas respondem muitas coisas que a gente imagina, né, que a gente coloca para poder discutir. Então, o meu trabalho agora é muito mais fácil, né? Tanto a Isabela como o Paulo, eles já abordaram uma série de aspectos que eu realmente teve coisas, né, que eu tive dúvida e que você já respondeu. Inicialmente, né, mais uma vez parabenizando, eu acho que seu trabalho para o doutorado ele ficou muito bacana, né? São 3 meta-análises, então assim, eu acho que do ponto de vista da arguição para uma tese de doutorado, se atingiu o objetivo, né, com proposto, né, de conhecer profundamente o assunto, de ter uma metodologia clara, de dominar aquilo que você está discutindo. Então, essas questões todas você atingiu, eu não me senti impelido a arguir nada em cima disso, né? Mas essa parte, né, da arguição, ela é parte do processo, né, de obtenção do título, então a gente tem que fazer. Eu
sou intensivista, né, e muitos dos aspectos psiquiátricos, né, que foram levantadas pelo Paulo e pela Isabela, eu não consigo chegar a fundo, porém, do aspecto metodológico, eu tenho algumas questões que eu queria discutir com você. O primeiro ponto que me chamou muita atenção dentro do processo é que assim, a impulsividade ela está distribuída aí em várias psicopatologias, né? Então a gente tem diferentes síndromes, você mesmo cita isso, né? Esquizofrenia, transtornos de ansiedade, enfim, em que você tem a impulsividade como um elemento clínico importante, né? E eu queria saber de você, assim, quando você faz a seleção dos artigos, inclusive, você pega diferentes, assim, são artigos que abordam diferentes populações, sabe? E a minha questão muito é assim, será que ao englobar essas diferentes populações e você juntar elas, talvez a ausência de resultado dentro dessas meta-análises, elas não vêm dessa heterogeneidade populacional que você teve? O que você acha disso? Assim, abordar a impulsividade dessa forma, né? Que o Paulo até colocou, ou seja, diferentes desfechos, enfim. Será que isso não trouxe essa ausência de resultado, a ausência desse sinal? Queria que você elaborasse um pouco isso. O que você acha? E assim, você mesmo fala dessa heterogeneidade, mas o que você acha disso? Assim, é um trabalho que ele é muito completo, você entende muito bem o que você faz, mas é um trabalho que ele engloba muita coisa, um aspecto dessa muita coisa toda, com um desfecho também que ele é muito variável, porque assim, você tem vários aspectos dentro da impulsividade. Então, eu queria saber um pouco de você disso. Como que você interpreta isso dentro do seu trabalho? Sim, ótima pergunta, Alexandre, e agradeço. Assim, esse foi um dos grandes desafios que a gente teve mesmo, né? Porque a impulsividade é transdiagnóstica, então tem vários transtornos que têm isso e cada um tem uma peculiaridade específica, né? Eu até comentei no artigo de mindfulness que usou o PPS, né? O PPS subdivide, divide a impulsividade em 5 construtos. Eles verificaram uma melhora de mindfulness nas urgências, né? Positivas e negativas. E o grupo que era de TDAH respondeu muito melhor, e o grupo que era de dependência química, né, respondeu melhor, né, porque não tinha o construto da urgência, não era tão prevalente naquele grupo, né, era mais a busca por sensações, né, o outro construto da UPPS que faria com que ele ficasse mais impossível. Então, isso é uma coisa que a gente tentou abordar de uma maneira mais qualitativa, né, nos artigos. Então, a gente foi avaliando as peculiaridades de cada artigo e falamos disso na discussão, né, questionando, às vezes, um resultado menor do que poderia ser, né? Tanto no Mindfulness quanto na Yoga, os resultados da meta-análise não foram tão bons, mas eu acredito que os resultados são consistentes, até mesmo se todos os artigos tivessem entrado, tivessem formas de comparar, o resultado teria sido melhor. Mas a dificuldade, de fato, na definição do que é impulsividade, né? Se todo mundo falasse, não, vamos aderir aqui, vamos usar só o PPS, né, como definição, só Barrett, aí ficaria lindo, e ficaria muito mais fácil da gente fazer pesquisa. Mas cada um usa uma definição, cada um usa uma forma de mensurar, e aí na hora de comparar é uma salada e a gente não consegue ter tanto artifício assim, numérico para a gente tomar decisão. Certo. E aí, exatamente dentro dessa falta de padronização que existe, né, nessa definição de impulsividade, né, desses vários desenhos que você utilizou, você propõe alguma coisa para tentar melhorar isso, até para os trabalhos futuros?
propor, tipo, uma padronização, você fala? Exato. Pois é, não. A gente, assim, o nosso intuito seria tentar achar uma padronização das intervenções, né? Sim, por exemplo, se teve, evidenciou que tantas sessões de mindfulness, tantas sessões por tanto tempo tem uma interferência na yoga, na impulsividade. Nós não conseguimos chegar nessa conclusão, mas a gente não propõe uma padronização de medidas de impulsividade. Assim, a meu ver, né? Mas eu tenho um viés também, porque eu tenho uma familiaridade maior com a definição da UPPS, que é uma definição um pouco mais ampla, né? É uma definição um pouco mais recente, mais nova, e que poderia ser utilizada como base, que engloba um pouco do que a Barrat fala, mas eu não entrei nesse mérito assim, nos artigos, de propor Entendi. uma classificação de interferência. Entendi. Então, mas esse é o ponto, assim, porque às vezes eu penso muito o seguinte: se você tem alguma coisa, você tem várias definições para ela, ou é uma coisa que a gente não sabe ainda definir, ou é uma coisa que são várias situações definidas numa coisa só. E aí vem a pergunta, né? Assim, a minha questão que eu queria ver com você, assim, você acha que vale a pena existir uma padronização? Você proporia uma padronização em cima da impulsividade, nisso que você está analisando? Entendeu? Você acha que seria válido você fazer uma padronização de aspectos da impulsividade para poder fazer essa avaliação do mindfulness, do yoga e do TDCS? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Você fala se seria importante ter uma padronização ou se Exato, seria... se você proporia isso, valeria a pena você até fazer um artigo com um comentário, alguma coisa nesse sentido, mostrando que não existe essa padronização, que isso pode ter, né, influenciado esse resultado? Bom, eu acho que é importante. Se não há padrão, a gente não consegue comparar, né? Exato. Mas eu acredito que os esforços hoje científicos têm sido nesse aspecto, de tentar entender um pouco melhor e o que influencia na tomada de decisão aí impulsiva, né? Inclusive o RDoC é uma ferramenta bastante interessante que está desenvolvendo cada dia mais para a gente entender até os aspectos biológicos que estão envolvidos aí nesses aspectos transdiagnósticos, né? Eu trouxe, eu acho que eu não coloquei o RDoC não explicitei aí a utilização do RDoC no texto, mas aqui na apresentação eu trouxe e já traz muitas correlações interessantes de aspectos biológicos, né? Genéticos, moleculares, vias neuronais que estão envolvidas na impulsividade. E entender isso melhor faz com que a gente consiga definir e intervir de uma maneira mais específica, né? Eu acho que é uma definição que está em construção, porque às vezes a gente ainda não entende o que está por trás desse construto que é muito complexo e amplo, né? Mas, com certeza, com certeza. Por exemplo, o triede mais novo de escala é o PPS. Perfeito. E me conta uma coisa, quais que são as implicações práticas desse seu resultado? O que você acha? Bom, assim, a gente evidencia que tem, de fato, uma melhora com a utilização clínica de yoga e de mindfulness. Eu acho que eu como médico, indicaria para o meu paciente impulsivo fazer mindfulness e yoga, entendeu? A gente ainda não consegue metrificar, falar assim, ó, faça tantas sessões, né, e qual o tempo e tudo mais, para você ter um benefício claro. Então, isso ainda é uma limitação, a gente não consegue metrificar, mas a tendência é que isso funcione clinicamente.
Mas da neuromodulação, a gente ainda não tem clareza o suficiente para falar isso, né? Para indicar clinicamente uma intervenção, porque não foi, como falo, coerente, não teve uma simetria muito grande entre os estudos, né? Até por causa dessa questão que o professor Paulo falou de, às vezes, na inclusão dos artigos, a gente tem incluído vários artigos que não tenham o intuito, né, de medir a impulsividade. Então, a gente vai reavaliar isso. Perfeito. E, bom, quais são os seus próximos passos? Fala de se eu quero fazer um pós-doutorado, alguma coisa assim. O que você vai fazer agora? Partir para frente? Vou respirar. A partir desses seus resultados, né? Além da parte, né, de respirar, mas assim, com esses seus resultados, com esse passo que você deu agora, o que você pretende fazer com isso? Pois é, eu acho que eu particularmente gostaria de tentar fazer alguns ensaios clínicos mesmo, tentando fazer uma padronização e melhorando a literatura assim, na área, né, com yoga ou mindfulness, para depois a gente até poder refazer aí uma meta-análise e ter uma padronização melhor, às vezes tentar chegar em resultados mais robustos aí e definir, de fato, um parâmetro, né, de intervenção mais específico. Perfeito, tá joia. Bom, a minha função ela foi muito facilitada pelos os nobres colegas anteriores, então, assim, acho que você está bem inteirado da sua pesquisa, você realmente fez uma metodologia muito certinha, seguindo o prisma, essas questões levantadas, né, das definições, dos pesos em cada uma dos trabalhos dentro das análises, da meta-análise, realmente ia ser muito heterogêneo com esse construto, que ele é multifacetado, né? Então, achei bem interessante o trabalho, me acrescentou bastante no conhecimento, e eu estou satisfeito da minha parte da arguição, tá bom? Obrigado, Alexandre. Tava morrendo de medo de vocês acharem algum defeito metodológico na minha revisão, e se tiver problema metodológico na revisão sistemática, eu estava lascado, né? Não, mas esse aí foi o que eu debrucei em cima, a parte metodológica mesmo, que eu acho que é o que eu conseguiria contribuir principalmente, sabe? E realmente foi seguindo o prisma certinho, você fez os passos certinhos, foi muito criterioso no que você colocou, isso por si só mostra um rigor científico muito bom e realmente condizente com o título que você está querendo, né, o grau que você está querendo a chegar agora. Então, assim, isso daí, não tinha dúvida, né? O professor Marco, nesse aspecto aí, ele ia ter já te cortado antes. Né? Então, isso aí é bem tranquilo mesmo. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Então, vamos passar agora para o professor Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Obrigado, professor Marco Aurélio, nosso chefe do nosso departamento de psiquiatria, né, com muita honra e orgulho, parabéns pelo seu empenho. Parabéns também ao professor Marco Aurélio, professora Débora, pelo trabalho tão brilhante que o Yuri fez. Eu represento aqui a banca de qualificação, né, Yuri, na qual eu estive, mas nada, obrigado pelo convite. Acho que o professor Paulo Borges, no alto da sua envergadura intelectual, falou que é mais fácil ficar por último, mas também é bom porque eu aprendi bastante com amigos que estão preparados, que me antecederam. Então, até situando o trabalho do Yuri mais para a questão da qualificação, acho que o Yuri, em 1 mês e meio, aí, fez um trabalho maravilhoso, correu muito, né? Porque está muito diferente, está muito mais elegante. E acho que a professora e grande amiga Isabela coloca fazer esse trabalho que você fez, quando você lida com avaliações de trabalho, meta-análise, com revisões sistemáticas, com você é muito complexo também, né? Então, é difícil avaliar os outros, e o professor Paulo Bódio esclareceu bem como que é difícil achar um parâmetro, né, para poder colocar tantos construtos diferentes numa mesma rotina. Então, sei que isso aí é um trabalho de doutorado, por excelência, preenche todos os requisitos, e realmente dá os parabéns,
né? Porque precisamos também das técnicas não farmacológicas, que esse trabalho do professor Marco Aurélio traz em questão aí com a China e com a Índia, é importante para nos trazer essas outras ferramentas, né? O paciente precisa daquilo que for o melhor possível, seja por farmacologia ou não, né? Então, interessante você estudar essas questões, porque serão importantes para que a gente siga um caminho, siga outro, compreendendo todas as limitações que qualquer estudo nos traz, né? Quer dizer, quando a gente não encontra um resultado muito adequado, isso vale para medicação, vale para o que não é medicamentoso, isso não quer dizer que esse procedimento esteja invalidado ou que ele seja considerado ineficaz, né? Eu acho que tem que ter um certo cuidado sempre que você está tendo para esclarecer isso, porque dependendo do ângulo, né, o professor Paulo esclareceu muito bem isso passa a ser relevante ou passa a não ser, né? Todos os nossos métodos de tratamento envolvem essa questão, né? Isso alivia um, não alivia outro, né? O método, conforme que você olha, traz benefício, conforme o ângulo que você traz, não traz benefício. Eu não vou me alongar, até porque, como eu já tinha visto o seu trabalho na qualificação, e o Yuri sempre foi muito dedicado, né? Eu já acompanho essa relação como acadêmico e como você teve com o professor Marco Aurélio tão intensa, né? E tão profícua. Vou pedir só um pequeno resumo. Você está aí, parece, num cargo diretivo, né, em uma faculdade aí no Pará. Se você fosse convidado para poder lidar com a autorregulação emocional dos acadêmicos, ou para lidar com uma questão de impulsividade, que método que você decidiria desses três que você se dedicou com mais afinco? Fico você lá, olha, os alunos têm muita impulsividade, são uma tenridade, etc., impulsividade relacionada tanto ao lobo frontal, em desenvolvimento. O que você acharia desses 3 métodos se você tivesse que encabeçar uma medida de autorregulação emocional, diminuir a impulsividade de alunos? Lógico que aí tem toda essa questão que pode ser por déficit de atenção, que pode ser por alguma alteração de personalidade, ansiedade, depressão, tantas outras questões que perpassam a questão da impulsividade. Mas qual dos construtos você mais apreciaria, que você acharia que teria um custo mais rápido, seria mais fácil de implementar? Eu escolheria o yoga, que embora aqui nas nossas pesquisas, né, tenha sido o artigo que menos incluiu estudos, o yoga eu acho interessante porque ele pega um pouco do mindfulness, né, ali da atenção ao momento presente e tudo mais. Tem a parte de ativação motora, de ativação muscular da atividade física, né? E tem muito da mudança de hábitos também. Eu acho que tudo isso vai ajudar no controle da impulsividade, da ansiedade, na melhora da atenção, e talvez seja uma habilidade aí, uma intervenção interessante e que pode impactar em mais aspectos, né? O mindfulness é muito bem estudado e às vezes é algo mais simples que pode ser feito, né? Mas eu acho que se fosse para escolher um dos 3 para implantar com estudante de medicina, eu escolheria o yoga. Ok, eu não vou me delongar, porque muita coisa já foi respondida, você já deve estar cansado, estou totalmente satisfeito com o importante trabalho que vocês, os orientadores, conduziram, e eu passo a palavra ao professor Marco Aurélio para liberar sobre os trabalhos. Muito obrigado, Yuri, parabéns orientadores, um abraço a todos da banca, com o qual compartilhei parte dessa manhã. Um abraço aí, valeu. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Gente, de novo, eu queria então agradecer a banca aí, eu queria só fazer alguns comentários rápidos. Como o Yuri falou no início, né, a tese dele não tinha nada a ver com isso aí antes, né? Ele ia fazer uma parte de estimulação mesmo aqui, com um método que a gente estava desenvolvendo, que era uma coisa meio teórica ainda, né, Yuri? A gente começou a fazer uns testes, que é a história da estimulação de propriocepção, né, para a gente fazer umas medidas de NIRS, né, no córtex mesmo, para ver se essa ativação de propriocepção periférica, né, teria alguma ativação em regiões que fossem relevantes, né, para a gente desenvolver algum método de estimulação aí. Acabou que a pandemia veio e realmente o Yuri desenvolveu até os equipamentos que a gente ia usar aqui. A gente começou a chamar ele de VibraCog, né, o Yuri? O nosso equipamento.
mas, como todo mundo sabe, a pandemia deu uma varrida nessas coisas. E a história do projeto do BRICS, esse projeto a gente escreveu, era um daqueles editais de CNPq, tinha que ter 3 países, né, para poder submeter o edital. Isso foi em 2016, eu estava na Austrália ainda fazendo o sabático lá. E aí eu entrei em contato com esse pessoal da Índia e da China, né? Então o pessoal da China trabalha com NIRS, e o pessoal da Índia tinha um viés muito forte em yoga, né, lá no Instituto, no NIRHAMS. Então, a gente ficou pensando, o que nós vamos construir aqui de eixo que vai juntar esses 3 lugares diferentes num projeto só, né? Porque o projeto do BRICS não é exatamente um projeto você não tem que ter um objetivo definido científico, mas é mais para poder fazer a interação entre os grupos, né? Então, o que a gente pensou na época é de fazer o seguinte, a gente já vem trabalhando há muito tempo com esse conceito de, né, estudar os transtornos ao longo do ciclo da vida, né? E a gente pensou, vou pegar uma coisa que pode aparecer em vários tipos diferentes de transtorno, que é uma entidade, vamos dizer assim, né, que é de identificação relativamente fácil, mas que é pouco estudada, que é a impulsividade. A impulsividade você encontra em tudo quanto é transtorno, qualquer idade né, da vida. E o pessoal da Índia, eles tinham, na época, um programa interessante de yoga em idosos. Impulsividade em idosos é uma das coisas menos estudadas que tem, assim, né, do ponto de vista aí de... Ninguém preocupa mais com o idoso. O idoso é impulsivo, larga para lá, né? Já diminuiu um pouco, mas existe, está presente, né? E está associado, por exemplo, com o suicídio idoso, né? Vamos pegar a impulsividade, por isso que a impulsividade apareceu aí desse jeito, né? Ela foi esse ponto de costura desse projeto que a gente escreveu aí com o pessoal da Índia e da China, por isso ficou desse jeito. E aí, quando foi, né, a pandemia teve o problema todo, e o Yuri falou, como é que eles vão fazer agora, Yuri? Você está no Pará, né? E a gente aqui não tem como coletar dados, você não vai conseguir fazer esse troço aí no Pará. Vamos pensar uma outra coisa. Aí que a gente resolveu, então, que talvez as meta-análises fossem um jeito interessante de fazer um trabalho relevante, né? E que tivesse dentro do contexto aí do BRICS, etc., porque a gente também precisava de produzir, né, os resultados para o projeto lá, que termina agora dia 30 de junho. Então, acabou que por isso que a gente convergiu aí para as meta-análises, né? Eu acho que, assim, o Yuri, eu tenho que dizer aqui que a professora Débora é que acompanhou mais de perto. Eu vou confessar para vocês que eu não tenho paciência para fazer meta-análise, tá? Essas revisões sistemáticas, eu não tenho a mínima paciência para esse negócio, mas o Yuri encarou o negócio aí junto com a Débora, que orientou ele mais diretamente nessa história. Né, Yuri? Então, acabou saindo, né? No dia que eu fiz a proposta para ele, joguei o abacaxi, né? Falei, vamos fazer então umas meta-análises aí. A gente faz umas meta-análises bem estruturadas aí dentro do tema. E aí falou, agora você se vira, né? E a Débora ajudou ele aí. Eu sou pai ausente, né? Sempre sou orientador aqui, eu sou o pai ausente. É sempre alguém que orienta e que é o que vai levando de pé. Então, a Débora foi a mãe presente aí no caso, e que orientou o Yuri aí realmente né, na redação dos trabalhos, etc. Com relação às coisas mais específicas, né? Assim, eu acho que a Isabela foi bem no ponto aí, né, Isabela, como é que é a impulsividade no contexto aí desses outros transtornos, e é justamente por isso que a gente escolheu a impulsividade, né? Você vai encontrar num arcabouço aí gigante de transtornos mentais, a impulsividade vai estar sempre presente, maior ou menor grau aí, né? E ela acaba agravando todo o transtorno, né? Assim, você tem qualquer tipo de transtorno, a impulsividade está junto, você vai ter um agravamento dessa história aí, né? E o desfecho acaba sendo mais complicado, a aderência a tratamento, essas coisas todas ficam mais complicadas quando você tem aí impulsividade muito importante. A yoga, tá? Acabou com o projeto, assim, do BRICS, ficou muito legal, período de 6 meses, a gente deu um boost nele, e o pessoal da Índia, eu tive na Índia em janeiro, para reestruturar a coisa toda, e agora, em junho, a gente teve a visita do Hemant, que é um professor de lá, e é importante dizer que eles estão estudando yoga de uma maneira muito baseada em evidências, tá? Não sei se alguém de vocês conhece o instituto lá em Bangalore,
é interessantíssimo, que eles estão assim, estão estudando yoga, mas o prédio da yoga, né, a yoga é feita em cima e embaixo tem uma parede de ressonância magnética de 3 Tesla. Então, assim, eles pegam os pacientes, eles são submetidos à ressonância funcional, eles estão fazendo ressonância estrutural, estão fazendo PET em alguns casos, e todo esse arcabouço tecnológico eles têm para estudar o efeito da yoga de uma maneira muito baseada em evidências, tá? Porque às vezes a gente fica com um pouco de preconceito, né? Fala assim, o pessoal está estudando yoga, mas não é assim, esse tem de fé, né? Mas no caso deles não é. Eles usam todas as práticas tradicionais, mas vão lá e enfiam o paciente depois dentro de um scanner e vão ver o que está acontecendo no cérebro do caboclo. Eles estão fazendo marcadores imunológicos periféricos, eles estão fazendo medidas de cortisol, né? Então, abordagem muito científica de um tema, né? Eu acho que para eles é mais fácil, porque faz muito parte do cotidiano deles, né? Assim, a yoga está dentro do estilo de vida do indiano, né? Faz parte do hinduísmo. Então, para eles é muito mais fácil isso, mas eu acho que eles estão estudando de uma maneira muito, muito concreta. E aí o Hemant veio aqui, agora em junho, para a gente começar a estabelecer um ambulatório aqui de yoga terapêutica, né? Dentro do modelo que eles têm lá. Eles usam estratégias diferentes para diferentes transtornos, tá? Eles fazem um diagnóstico interessante, que a gente vai até validar a escala deles aqui, né? Que tem a ver com a Ayurveda e por aí vai. Olha, se alguém me ouvisse falar isso aqui há 10 anos atrás, né? Eu ia falar que eu sou louco, tá, gente? Assim, porque eu falo, não, o que é isso? Isso aí não existe, não. Mas depois que você visita o pessoal lá, e você vê como é que é feito, você acredita na seriedade deles, você vê que realmente a coisa tem fundamento, né? E com isso a gente está tentando implementar os métodos aqui. Ele passou 15 dias aqui, foi ótimo, né? E realmente colocou. E a gente mandou também uma menina para lá, a Júlia, que foi treinada durante um mês lá. É uma psicóloga também. Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir, né? Como a gente já comentou aqui, a gente tem que abrir. A psiquiatria, ela tem uma hora que a gente chega na parede de tijolo e a gente não consegue ultrapassar, né? Para ajudar o paciente. Então, tem que ter métodos alternativos, não tem jeito. É uma parte da medicina que realmente precisa de outras abordagens aí, e eu acho que essa, né, a gente acha que essa é uma delas. Com relação à introdução aí, o Bojo, acho que ficou mesmo faltando dar uma burelada nela e colocar, e lapidar mais, né, os conceitos científicos para ficar mais útil a tese, né, porque o paper todo mundo depois pode ler e tudo, mas para quem for consultar a tese, tem que ter um embasamento maior mesmo, né? Tem que contar uma historinha mais bonita e mais precisa em termos científicos aí, mas isso o Yuri vai trabalhar neles aí para fazer isso ficar bem melhor. Agora vai ter um tempo aí, né? Eu acho que a história da caracterização da amostra, isso é um problema que vai existir sempre com a impulsividade. Eu acho que é muito difícil de padronizar, justamente por isso. Ela vai estar acompanhando, né? Ninguém vai ter um transtorno impulsivo isolado, né? Sim, o que só tem transtorno impulsivo. Não vai ter isso, vai ter sempre alguma outra coisa associada. Então, a padronização disso, acho que ela é difícil mesmo, né? Porque muitas vezes não é o foco, mas eu acho que está passando da hora de estudar a impulsividade mais seriamente, né? Como um construto mesmo central ali né, nesses outros transtornos aí, né? O Alexandre, né, voltou na questão de padronização aí da questão da impulsividade, então é o que eu já comentei anteriormente, e realmente o Rodrigo está falando, né, do uso desses instrumentos. Rodrigo, não sei se você participou um pouco, Rodrigo, das atividades da yoga aqui, mas eu acho que vai ser um negócio principalmente para idosos, né? Os idosos, a gente teve umas sessões que o pessoal fez com os idosos aqui, e eles adoraram, assim, foi realmente um negócio legal de ver, né? O Bernardo e a Júlia conduziram uma sessão com o Hemant, né? Ele foi traduzindo lá e fazendo os exercícios, etc. E o pessoal gostou demais. E é uma atividade diferente, né? Eu acho que você vai no hospital, né, para ficar sentado lá e receber sua receita, ao invés disso, você vir fazer uma atividade que você pode repetir em casa de maneira muito fácil, né? Vai ser um ganho danado. E com relação à tese, o Rodrigo, né, participou da qualificação, você realmente presenciou aí que realmente melhorou demais, né, daquela época para cá, o trabalho do Yuri, o trabalho do Yuri aí, né? Bem, eu acho que assim, meus comentários são com relação a isso, assim, as sugestões vão ser todas implementadas, né? A gente precisa fazer mesmo.
E o Yuri, além de ter tido, tá, gente, de ter tido a pandemia, ele ter mudado de estado, ele ainda teve um neném. Então, assim, ele está com o bebê, está com que idade agora, Yuri? 9 bebê, tá? meses. 9 meses. Tá de 9 meses aí de papai novo. Então, teve mais esse fator que ele não comentou, mas que é extremamente relevante, né? Quem já teve menino sabe como é que é essa história, né? E realmente a vida vira de cabeça para baixo, vira maravilhosamente de cabeça para baixo, mas vira de cabeça para baixo, né? Assim, você muda todo o seu esquema aí. Então, tem mais essa história que você tem que, né, contabilizar aí nessa questão, né, de pessoal mesmo, que a gente viveu nos últimos tempos e vive, né, o tempo inteiro. Bem, basicamente acho que é isso, assim, meus comentários aqui. Se o Yuri quiser fazer algum outro comentário agora ou depois, na hora que a gente voltar. Não, eu gostaria de agradecer mesmo a todo mundo. Os comentários eu vim anotando aqui que falaram, né? E vou modificar. Eu acredito que assim, o intuito é de fato entregar o melhor possível, né? E agradeço mesmo o tempo, a disponibilidade. A gente fez isso meio a toque de caixa. A gente o Bojo, que foi o último não, o professor Rodrigo Nicolato, inclusive, né, acho que teve 2 semanas só para ver o negócio, e eu agradeço muito a disponibilidade e presteza de todos em me responder em tempo hábil, e eu agradeço mesmo, tá? Yuri, agora acho que a gente vai fazer. Eu vou criar uma sala do. Acho que você pode ficar aqui. Eu vou criar uma sala do. Explica que eu não vou ter depois de todo mundo. Vai ser mais fácil você sair, então. E eu te chamo no WhatsApp na hora que terminar aqui. É que você está mudo. Já saio e volto. E a gente tem também a Juliana aqui. Mas Nico. espera aí, eu vou te passar para o senhor a direção, que se eu sair, vai fechar para todo mundo, porque eu sou o anfitrião. Vou mudar para você. Passa o host aí. E vou pedir também para Juliana. Eu vou parar a gravação. E micro, que eu não sei quem é também que está aqui, para também, por favor,